Amigos do Pokémon TCG, bem-vindos a mais um episódio do Top Deck Cast, podcast focado em Pokémon TCG. Estamos aqui hoje para falar do Regional de BH, que rolou nesse final de semana. Vamos falar das nossas experiências, vamos comentar também um pouco do Regional de Milwaukee, que rolou concomitantemente, que a gente pode acompanhar pela internet. E estamos aqui com um grupo que, em grande parte, participou do evento de BH. Então, Marcela, seja bem-vinda. Queria que você me falasse um top deck do evento, uma coisa maneira se você gostaria de ressaltar, e um bottom deck, uma coisa que você acha que o evento pode melhorar. Boa noite, pessoal. Eu tava lá com essa galera no Regional de BH e pra mim o top deck foi que eu joguei com 16 pessoas, né? 8 no Day 1 e 8 no Day 2 na Cup, né? Que foram pessoas, assim, que foi experiências incríveis de jogos. Eu tive jogos maravilhosos. Perdendo ou ganhando, eu acho que foi a melhor forma que eu tive pilotando o Raio Fúria. Então, pra mim, foi a experiência máxima de me conectar com vários players super experientes, poder ter jogos, assim, incríveis. E o meu bottom deck para o Regional de BH vai com questões de organização. Acho que faltou muita informação desencontrada, e eu senti um pouco de despreparo no corpo de staff no geral, também um pouco de despreparo nos professors. Infelizmente, essa é a minha crítica ao evento. Beleza, a gente vai comentar um pouco mais depois sobre essas questões. E, Mike, seja bem-vindo. Qual é o seu top deck e o seu bottom deck? E aí, cara, meu top deck é ver vocês jogando em si o regional. Eu tava igual um doido dando F5 no site do RK9 e no outro site que o pessoal mandou pra ver o score de vocês e tá tentando fazer tudo em tempo real ali. Foi uma experiência bem da hora. Tipo, tava, acho que, mais empolgado do que vocês que estavam lá jogando. E meu bottom deck em si é uma coisa sobre stream, né? Falar sobre, tipo, pô, a gente teve uma final de regional com 2 campeões mundiais, uma da Sênior e uma da Júnior, antigos, e a gente não viu. Tipo, a gente nem sabe como é que foi essas matches. A gente sabe agora quem ganhou. Deve ter sido uma match incrível, onde que, tipo, uma Gardevoir conseguiu bater num deck novidade com o Mega Absol e a gente não viu, a gente não tava lá, e, tipo, só quem tava lá, tipo, conseguiu assistir, talvez muito mal. Isso é uma crítica aí pra Pokémon, ou pra conseguir trazer isso pra gente aqui também, que hoje a gente só vê stream da pessoa lá de fora e ter stream daqui, do nosso regional do Brasil, na América Latina, que tá se mostrando ser um regional muito grande, né, com mais de 1000 pessoas. E é meio triste não ter, tipo, essas streams oficiais. Não, com certeza. Inclusive, até pra gente que tava lá presencial, era complicado de acompanhar os jogos das mesas superiores. E essa final entre Gabriel Fernandes e o Ada talvez fosse uma batalha mais interessante até do que foi de Milwaukee, que foi o Charizard contra Gart, que foi um jogo que, na minha opinião, foi um pouco anticlímax aqui, assim, de uma final, mas a gente pode comentar depois. Só complementando, a galera que tava lá não conseguiu ver a final também, porque você não podia ficar perto da área onde tava tendo os jogos, então, literalmente, você mal via as cartas, porque você via de longe o que tava sendo feito ali, então você quase não tava entendendo. Então, até pra quem tava lá... Pois é. Então, Jonathan, seja bem-vindo. Qual é o seu top deck e o seu bottom deck? Boa noite, pessoal. O meu top deck, eu vou falar sobre o jogo em si. Eu acho muito legal a quantidade de decks diferentes que eu consegui presenciar, em vez de ser só aqueles 4 decks do meta. E eu vi decks que são tratados como lixo pela comunidade, indo muito bem, e decks que são mais metas também. E a variação, posso te falar que eu vi cerca de pelo menos uns 12 decks diferentes, entre a minha mesa e as mesas auxiliares, né, que a gente conseguia ficar de vez em quando dando uma olhadinha. E o meu bottom deck, eu queria falar sobre parte do evento de side event, de prize wall e coisas do tipo, porque é muito legal o evento, mas pra quem vai lá só pra né, só de espectador, os side events são bem poucos, não tem local, basicamente, pra tirar uma foto, tava bem fraco, só tinha uma parte onde estava a medalha e o playmatch do campeão, e os side events estavam bem caros e dando pouquíssimos pontos, então você tinha que gastar uma boa grana para conseguir pegar um booster no final do dia. Inclusive a Cup, a participação dela dava um booster, e era R$100. Isso é um ponto muito negativo para mim. Realmente essa parte ficou bem puxada, a price wall com os preços. É algo realmente que a Crane e a Pokémon podem dar uma revisitada, porque tem um maior carinho, né, com o pessoal que tá ali no segundo dia jogando no final de semana, a quantidade de jogos que a gente joga. Óbvio que a gente tá ali porque a gente quer, mas vale a pena eles dar uma revisitada nisso para maior recompensa pro público mesmo. Eduardo, bem-vindo de volta. Qual é o seu top deck e o seu bottom deck para esse regional? Fala, galera, tranquilo? Pokémon Dude aqui também, como conhecido pela galera. Muito bom aqui voltar pra conversar com vocês. Cara, eu vou começar pelo meu bottom deck, que eu acho que pra mim foi mais impactante. Dessa vez eu não consegui tá no regional, então pra mim essa foi a parte mais chatinha, ter que acompanhar mais de longe. Como a galera falou aí, não consegui ver também os amigos performarem aqui em BH e ter só a stream do NA pra assistir. E o meu top deck, cara, eu vou colocar como uma surpresa
do deck do Mega Absol, que foi muito irado ver um deck que ninguém esperava, topando tanto assim. Foi uma mega surpresa aí, né? Principalmente pela lista do Tord, que a gente vai comentar um pouco mais pra frente, mas estava bem completa e bem redondinha. Beleza, essa lista aí que foi uma surpresa. Praticamente teve esse bafafá, esse boom enquanto a gente estava viajando, né? Que alguns de nós viajamos juntos lá para BH de carro, nós somos do Rio. E enquanto a gente estava viajando, começou esse bafafá desse deck que o Tord vai jogar. Foi bem interessante que a gente teve que conversar bastante durante a viagem, antes de começar o regional, para ver o que poderíamos enfrentar. Sim, eu acabei vendo, por acaso, algum vídeo dele sendo solto na quinta-feira. Eu conversei com pessoas que jogaram com ele, que testaram o deck e decidiram o deck na sexta-feira pra jogar no sábado. Então foi muito em cima. E olha, depois a gente vai até ver nas estatísticas que foi uma escolha acertada nesse sentido. Tava no avião, indo pra lá, e tinha um cara do meu lado na mesma situação. Ele tinha acabado de ver o deck, ele viu na quinta e na sexta, ele decidiu jogar com essa porra. Tava eslivando o deck dentro do avião, né? Sei como é que é. Fala aí, Léo. Léo Neri, bem-vindos. O que você manda como top deck e como bottom deck desse regional? Fala galera, tudo bom? Léo aqui do Nerd DCG. Vamos lá, o meu top deck, cara, seria o rolê em si, sabe? A questão de você estar ali num evento onde todo mundo tá fazendo a coisa que gosta, sabe? Você via muitas pessoas felizes, mesmo com resultados não tão bons quanto elas esperavam, né? Inclusive do nosso grupo, né? A gente conseguiu, assim, se divertir bastante. Mas o meu bottom deck vai ser exatamente como já falaram aí, a questão de você ter que pagar pra ser um espectador e você chegar lá e não ter muita coisa pra ser feita. Você não consegue assistir os jogos, porque não tem uma transmissão no local. Você, se quiser participar de um side event, você precisa desembolsar uma quantidade, assim, considerável. Basicamente é isso. Você não tinha muita opção de comida, você não tinha um local confortável para ficar sentado, esperando, porque você não podia assistir. E essa vai ser a minha crítica ao evento, infelizmente. Com certeza isso pegou bastante. E por último, mas não menos importante, Vitor, bem-vindo, mano. O que você levanta aí como top deck e como bottom deck para esse regional? Ó, sem sombra de dúvida, o top deck pra mim foi encontrar todo mundo que eu conheci pelo esse caminho aí do Pokémon do Brasil, que eu já joguei junto, encontrar a galera lá. Ter o prazer de também as amizades. Pra mim foi top demais. E o Boro, vou juntar minhas falas ao da Marcela e do El. Uma coisa é que eu via lá, que é muita família, e acompanhar as pessoas lá, os jogadores, etc. Esposa, mãe, etc. E ficavam simplesmente jogados lá sem ter muito o que fazer. Eu, me botando no lugar dessas famílias, deve ser horrível isso, né? Não, com certeza, isso faltou bastante e até é difícil você convencer uma pessoa que é de fora a participar desse evento como espectador nessas condições. Eu acho que falta bastante e o Pokémon tem que dar uma olhada nisso. Então, pessoal, começando a falar um pouco sobre o regional de BH, ele aconteceu dia 11 e 12 de outubro passados, né, no último sábado e último domingo. Rolou no Expo Minas, lá em Belo Horizonte. E olha, pra mim, um regional é um evento que traz muitas emoções fortes na questão de participar de um evento grande. Quando você entra no evento, pra quem nunca participou de um regional, rola aquele corredor de juízes batendo palmas e você entrar sentindo aquela emoção é muito diferente do que você participar da sua liguinha, do seu cup, do seu challenge na sua cidade, no seu bairro, na loja que você tá acostumado. É uma sensação que, pra mim, eu confesso que eu fisicamente senti como se fosse um choque na minha cabeça. Cara, eu tô num evento grande, é isso que eu gosto, sabe? É pra isso que a gente joga, é pra isso que a gente treina. Óbvio que eu não sou jogador profissional, não é isso, eu jogo por prazer, mas ter essa sensação de competir num evento desse tamanho, pra mim, foi sensacional. E eu queria saber de vocês, qual é a sensação que vocês tiveram de participar de um regional assim? Cara, eu comecei a jogar Pokémon efetivamente num regional, que foi o regional do Rio de Janeiro. Fui meio que jogada aos leões, assim, logo de cara. Não é algo que eu recomendo pra quase ninguém quando eu falo isso, mas, cara, eu acho que a sensação de jogar regional é outra coisa, sabe? Eu acho que todos os sentimentos são todos muito mais exponenciais, né? Pela primeira vez eu me senti frustrada, todo mundo viu como é que eu saí do round 1, porque eu acho que eu ia perder, mas eu perdi mais pra mim mesma, pelo cansaço e pelo nervosismo, e depois foi tudo ótimo, sabe? Mas eu acho que é preciso, sabe? Porque é o que você falou, não é só, tipo, tenho medo de jogar um regional. Cara, não tem só profissional, tem todo mundo, tem a gente, tem a pessoa que você joga na liguinha. Quantas pessoas conhecidas? O meu primeiro round foi com uma pessoa que eu já joguei liga várias e várias vezes. Quando isso aconteceria? Pô, o Jonathan jogou com o Ramon no meio do Day One, sabe? Então, assim, tá lá todo mundo junto. E você tem a oportunidade de jogar com muita gente diferente, em teoria, da região da América Latina inteira, sabe? Eu acho que é uma experiência essencial. Não como a primeira, como eu fiz, mas com certeza, assim, obrigatória. Não, com certeza. E isso adicionando ao que você está falando, Marcela, eu enfrentei jogadores da Argentina, enfrentei jogadores do Chile, enfrentei jogadores do Peru.
Embora tenha uma barreira linguística, aí às vezes até um pouco relativizada pelo espanhol ser muitas vezes entendível por português e vice-versa, cara, você tá jogando Pokémon, você consegue se comunicar com outra pessoa, você consegue jogar. Eu tive ótimos jogos de eu sair do jogo muito feliz de ter conversado com outra pessoa, a pessoa de outro país. Quando você teria essa experiência, sabe, de ter essa interação? Seria algo que você não teria tão facilmente assim para algumas pessoas nas suas vidas, né? Eu quero também comentar, mesmo não tendo ido, eu fiz um trabalho de casa antes, tá? Que é ver os vídeos dos influenciadores que foram no regional. O VinTCG, o PokéRadar, são caras que eu mais acompanho. Assim. Eu vi o vídeo dele, tipo, pô, fui ver o vídeo do VinTCG pensando, pô, não, é maneirão ver a experiência dele no regional. No final do Day 1 ele tava chorando porque pô, ele enfrentou um amigo dele, tipo, era vida ou morte, quem ganhasse passava pro Day 2 e ele ganhou do cara e tipo, ele tava chorando, pô, ele derrotou um amigo dele. Eu falei, caralho, pô, que absurdo. Pô, em que liguinha tu vai ter uma experiência dessa, tá ligado? Eu encontrei com ele logo depois desse jogo. Foi o momento que eu encontrei pra tietar ele e provavelmente foi o pior momento pra eu fazer isso pra ele, porque quando eu fui falar com ele todo feliz, ele tava com os olhos cheios de lágrima, num misto de felicidade e tristeza, e ao mesmo tempo que eu parabenizava ele por ter passado pelo Day 2 e pelo canal, né, pro material que ele produz, que eu acho de alta qualidade, eu tava ali consolando ele, falando que isso era do jogo, que uma hora a gente ganha, uma hora a gente perde, e isso foi muito, muito doido mesmo. Coisas que você só vê num regional. Pô, eu como uma pessoa que nunca jogou, 2026 tá aí, hein? Vou tentar. Ver que, tipo, é tantas emoções, tipo, tá lá competindo, tipo, querendo ir pro T2, querendo ir, tipo, pegar um 128, um top 64, tentando, porra, subir o máximo que você pode. Então, eu vi isso acontecer do meu lado, quando a gente tava com 3 derrotas de ser eliminado. Então eu tava na mesa ali, quem perdesse aquela rodada ali, todo mundo que tava na mesa, tava eliminado. E eu vi a galera que ganhava, então o pessoal que perdia, falando assim, pô, cara, desculpa aí. Então isso mostrando como a comunidade, ela entende isso também. É bem legal, essa parada se portando com os outros. Simplesmente perdeu, foda-se, vai embora. Eu ia comentar exatamente sobre isso. Um dos pontos assim, que eu achei mais interessante do evento é justamente isso. Ali você tinha 1.200 pessoas que, vamos colocar aqui, provavelmente nunca se conheceram, né? Nunca se viram. E por causa de um jogo, as pessoas elas conseguem se conectar de uma forma assim, muito legal. Você se importa com a pessoa que está na sua frente, você vê que é um sentimento recíproco. Eu imagino como o amigo do Vin, né? Como vocês falaram, ele também deve ter tido esse misto de sensações. Né? Ele ficou triste, óbvio, por ele não ter conseguido passar, né? Mas eu acredito também que ele deve ter ficado muito feliz por ter visto o amigo dele se classificando. Da mesma forma que a gente ficou muito feliz de ver o pessoal lá, né? Tanto o Alexandre quanto o Matheus conseguindo ir muito bem no evento. Exatamente, acho que até podia falar que o Matheus é um top deck desse regional, né? Ver um amigo no top 9 foi algo emocionante, sem palavras. Exatamente, eu passei por ele na hora que eu tava indo embora ali no segundo dia. E, cara, o sorriso na cara dele. Cara, o sorriso na cara dele foi algo assim, impagável pra mim. Impagável, sério mesmo. Só contextualizando que o top 9 que a gente tá falando é o Matheus Rosa, que é uma pessoa sensacional, é uma pessoa super gente boa, que já jogou com a gente algumas liguinhas, eu joguei com ele acho que 2, e o cara conseguiu chegar no top 9 com um Arcaludon, um deck assim que não é meta, talvez muitas pessoas colocariam como Tier C, e ele tava lá, top 9 no regional, brigando e, pô, representou. Inclusive, ele e o Alexandre, né? O Alexandre também, que é uma pessoa maravilhosa que joga com a gente e conseguiu passar pro dia 2 de Crystal. Com um grande detalhe, né, que ele nunca tinha jogado Pokémon, né? Ele começou a jogar o quê? Há umas 2 semanas, jogou algumas partidas pra treinar. Ele não joga Pokémon, efetivamente. Ele é um cara que vem do Magic. Então ele tem uma adaptação muito boa ao jogo, à estratégia e afins. E ele foi pro Day 2 no primeiro evento real dele. Talvez nem liga ele tenha jogado direito na vida, tipo, as ligas de Pokémon. Mas ele foi pro Day 2 com o Crystal, que também é um deck que não é tido como um deck super forte pela comunidade. E mesmo assim ele conseguiu. Cara, isso é realmente Isso é absurdo. surpreendente. Isso é incrível, isso é incrível. Alguém quer passar mais a sua percepção do evento? E eu queria falar que, assim, a comunidade abraça muito, conversa muito com as pessoas, a gente tá jogando, a gente tá sério, a gente quer ganhar, quer vencer. E quando acaba o jogo, a gente sai papeando com a pessoa do lado, e da frente, do lado e afins. Basicamente vira uma nova amizade. E a comunidade se abraça ali de, pô, cara, vamos lá, vamos jogar, é uma competição, mas somos amigos no final do dia. Poxa, a gente amasse metade da galera pra um happy hour, pós-joguinho, pra quem não foi pro Day 2 e não precisava estar tão descansado assim.
acredito que a gente estaria no bar bebendo e conversando tranquilamente. Acaba a competição e vira amizade. Apesar de card game como um todo ser, eu vou chamar de machista, né? Que tem muitos problemas com isso. Pokémon tem uma comunidade LGBT e feminina crescente. E isso é muito legal de ver acontecer. Tentar não segregar ninguém. Todo mundo é igual, todo mundo tá ali por causa de bichinhos coloridinhos e fofinhos no final do dia. Não, com certeza. Então, gente, continuando agora, eu acho que valia a pena a gente falar do que a gente viu do meta lá. Só recapitulando, né, na verdade, deixando evidente para nossos ouvintes que a gente não falou os decks que a gente jogou lá, para quem foi. Eu fui de Miraidon Mega Man Electric, a Marcela foi de Raio Fúria, o Léo Neri foi de Dragapult Dusk Noir, Jonathan foi de Goldengo e o Vitor foi de Zoroark. O Só maior Zoroark, foco né? da regional. Será que seria interessante cada um falar do que jogou e por que jogou? Tipo, por questão de mecânica, questão de gosto do deck? Nas últimas semanas, né, eu e o Jonathan, a gente treinou muito junto. Não só jogando em liga, mas também de conversa sobre o que jogar. Porque eu fiquei muito perdida, né, já que eu fui uma das últimas a decidir pra ir esse regional. Eu decidi pelo Raio Fúria porque é o deck que eu estava mais confortável de jogar ao longo das últimas semanas. Também porque nas grandes ondas de especulações que teve aquela especulação do Mega Lucario e eu fiquei com um pouco medo de jogar de Joltik, que era um deck que eu tava gostando muito de jogar, mas eu, obviamente, não tava pilotando nem 1/5 do que deveria. É um deck com vários problemas, principalmente mid e late game. E aquela coisa de vai ter muito Mega Lucario, eu fiquei um pouco preocupada de tomar 0-8. E meu objetivo no regional era melhorar meu resultado do Rio, que foi 2-6. Então, um 3-5 já tava bom, sabe? Mas eu queria melhorar e fiquei naquela coisa de preocupação. Então, pelo menos a escolha do deck pra mim foi algo de conforto. Não foi só meta, porque a gente sabe que o Raio Fúria tá uma caidinha, uma despencada. Mas também foi bem nesse regional. Não foi tão ruim, não. Mas não tava tão bem, mas era o que eu tava mais confortável. Então, essa foi o motivo da minha escolha. Fui de Goldengo, numa build bem básica, né? Que era um Goldengo com Scyther. Mas como eu treinei muito com a Marcela, a gente discutiu muito, que ela tava na dúvida do que jogar. Quais possíveis metas a gente tava esperando. Então a gente tava esperando muito Agard, muito Alakazam, muito Zoroark, Goldengos e afins. Então eu fui de Goldengo com essa build básica, mas com N techs, né? Dentro do deck. Eu tinha várias techs mesmo pra ir atrás desses decks todos. Cerulege também, que eu não comentei, então eu tava esperando isso. Eu não tava esperando o Mega Absol, foi um deck muito surpresa. Assim, alguém comentou na quinta-feira, tava tarde demais pra eu pensar num plano. Era realmente de Goldengo tentar dar nocaute nos 2 megas e segue a vida. Tinha muito mais do que isso, né? E o que não é tão difícil, porque o Goldengo chega em danos bem altos. Tinha uma tech de Xerossi, que se eu pegasse Alakazam, que é uma match mais complicada. Eu tinha martelo avançado, caso pegasse Cerulege e Dragapults, pra tirar as energias especiais. Eu tava usando Halutia, caso eu pegasse Pikachus, né, pra descer, dar 10 de dano no Joltik, puxar pra frente e matar. Tinha Togekis pra pegar prizes extras. E essa foi a minha escolha. É um deck que eu gosto muito. Eu jogo com ele, eu falo pra todo mundo, eu jogo com o Goldengo desde que ele era ruim. Assim que ele saiu, eu peguei ele pra jogar, ele virou o meu deck amorzinho. Então foi muito conforto. Não queria treinar com uma outra coisa, não afetar muito o meu desempenho. E o deck tá bem forte também. Mesmo não sendo a build usual, que era a com Gongo, né, e Soul Rock Lunatone, que a gente viu tanto durante o final de semana. Então, o gancho do Jonatas, esse eu acho que foi meu erro. Porque eu tinha na cabeça, basicamente, 4 decks decididos, montados pra jogada. Zoroark, tinha o Dragapult, o Joldengo e o Grisnal da Marne. O do Grisnal da Marne eu cortei porque eu não tinha muita experiência com esse deck. E o Zoroark foi que eu treinei mais, assim, nas últimas semanas, né? Antes do evento. Então aí eu falei, pô, vou decidir ir com esse Zoroark. Mas não era o mais confortável que eu tinha. E isso, durante o campeonato, mostrou que eu fui a escolha errada, né? Principalmente porque eu tinha que pensar muito durante muito tempo, durante as matches, etc. Mesmo sabendo o que eu tinha que fazer. Isso era muito cansativo mentalmente, né? Ao contrário, quando você pega um deck que você já tá muito mecânico, as fui de Zoroark, né? A build padrão, sem o Damaritan e etc. E a única coisa que eu mudei, que eu botei o Budil de vez de uma Clefa, ele ajuda bastante e é isso. Boa, então. E você, Nery? Por que você escolheu o seu deck? Vamos lá, eu fiquei muito na dúvida, né? Vocês aí até acompanharam a minha indecisão, porque eu queria muito jogar com o Dragapult, que acabou sendo a minha escolha final, né? Justamente por já jogar com ele há bastante tempo. Mas eu fiquei com muito medo, né? Da gente ver muito Psyduck, que atrapalhava bastante a estratégia do deck. Que usava justamente o Dusclops e o Dusknoir pra gente conseguir fechar os danos, né, os pokémons maiores, e acabou que eu não vi tanto, né, acabou que as matches que eu enfrentei foram matches padrões, eu acabei não pegando nenhum deck desses novos, então eu achei até que eu consegui me sair bem, mas eu tinha ficado muito também na dúvida de Gardevoir,
ou então de Charizard. Charizard eu já tentei jogar um tempo com ele, não consegui me adaptar, o Eduardo até pegou essa fase aí que eu tentei me aventurar no Charizard, mas a Gardevoir eu sinto que eu poderia ter usado ela, que talvez poderia ter tido um desempenho um pouquinho melhor com ela. Esses decks do Dragapult teve essa grande ameaça, né, do Psyduck, que travava os fantasmas que complementam o dano do Dragapult. Então eu aposto que isso mexeu com a cabeça de muita gente. Inclusive a minha também, que gosta de jogar de Dragapult, mas decidi mudar para esse regional. Eu geralmente jogo de decks que utilizam a coruja, eu gosto muito de jogar de Terabox e de Eevee-Box, mas eu pensei que na minha cabeça, para esse regional, viriam muitos mais decks de estágio 2. E isso provavelmente faria o pessoal trazer um Shaymin. Então, poxa, se eu quero jogar de Terabox e não ter o jato torrencial para utilizar no primeiro turno, no segundo turno, desacelera muito o deck. E eu tive uma experiência ruim no final do trimestral da Pocket Trainer com o Eevee-Box, em que eu prizei os 2 Flarings contra o Goldengo do Jonathan. Então eu falei, cara, quer saber, eu vou mudar. E aí eu vi o Miraidon como uma opção boa para esses decks de estágio 2, onde quando o deck roda, você consegue energizar bem o Monsfer Rezex e consegue dar o Gratiluz, já pegando 2 prêmios, e você consegue fazer toda a montagem de 2-2-2. O problema é que eu peguei 2 Goldengos de cara, que é uma match muito complicada, porque eu não consigo fechar dano fácil no Goldengo, ele é 260, então eu preciso de um pouco mais de tempo, que ele pegue mais prêmios para conseguir fechar esse dano. Ou o Mega Manectric precisa estar montado, e os Goldengos miraram completamente nos meus Manectrics, ou nos meus Electrics, que faziam energização. Isso me quebrou um pouco. E o deck simplesmente não quis rodar nos 4 primeiros jogos, então isso me atrapalhou bastante. O Shaymin foi justamente uma das minhas tech cards. Eu achei também que a gente ia ver um pouquinho mais de Terabox, né? E eu achei até que a gente pudesse ver alguns outros decks, assim, como uma surpresa. Talvez até um Greninja ali, que também consegue colocar dano no banco, né? Até o próprio Grinsnarl, né? Também poderia dar uma segurada nele. Mesmo sendo um alvo muito fácil, né? O Grinsnarl, o cara com 2 Mankidores e um turno, praticamente, ele já conseguiu levar o seu Shaymin embora. A minha outra tech card também foi o Martelo Avançado, igual o Jonathan falou, pra justamente conseguir... nas matches de Mirror, que eu achei que a gente poderia ver mais Dragapult, mas a gente acabou não vendo. Eu conseguiria tirar a Anel Superior e também para o Zero Legend. Esse martelo agora vai ser meta, porque o que vai ter de gente jogando de Energia Nebulosa, Neo Superior, esse martelo aí, em breve, todo deck. Então agora falando sobre os decks que rolaram em BH, eu tô aqui com a página do Limitless, no Labs, e no top 10, do primeiro até o 10º, Grimmsnarl Frostless, Charizard Pidgeot, Gardevoir, Goldengo Lunatone, Cerulege, Dragapult do Esquinoar, Raging Bolt, Gardevoir, Jellicent, Terabox e a grande surpresa desse regional, tanto pro de BH quanto pro de Milwaukee, Mega Absol Box. Impressionante. Um deck que surgiu na internet há poucos dias, entrou no top 10 dos decks mais utilizados. Isso é impressionante. Tem que dizer que esse deck surgiu do nosso Jesus do TCG, né? Do Pokémon Tord. Ele montou essa lista, jogou pro mundo e falou, ó, joguem que isso aí que isso é quebrado. Foi todo mundo testar. Os prós normalmente já treinam entre si, né? Na panelinha deles. Então, tipo, já tava todo mundo já treinando contra isso, contra o Tord e tudo mais. Então, tipo, você já viu o Gabriel Fernandes com essa lista. Ele não vai na quinta pra sexta pra jogar essa lista. Provavelmente já tá treinando com isso já umas 2 semanas. Mas com certeza. É o deck do momento, né? É impressionante. Quando você olha na conversão, a taxa de conversão, dos 36 jogadores que jogaram de Mega Absol Box, 26 passaram pro dia 2. Uma taxa de conversão de 72,22%. Altíssima, altíssima. E eu queria falar um pouco mais sobre o que vocês acham o que ocasionou essa alta de taxa de conversão. Vocês acham que foi realmente a falta de experiência dos jogadores em poder enfrentar ou counterar esse deck? Ou você acha que esse arquétipo, né, que o Tord liberou aí para o mundo, realmente ele é muito constante, muito estável, tem resposta para tudo? Eu queria ouvir um pouco de vocês. Eu queria fazer uns comentários. Como eu não participei do campeonato, eu tive bastante tempo pra ver o torneio de Milwaukee. Diferente da lista do Gabriel, que ele não usava o Yveltal, o Tord e a gangue dele levaram o Yveltal na lista. Eu acho que essa era a peça que fazia o deck inteiro ficar bem completo. Então, eu acho que em relação a outros decks, principalmente que estavam em alta, ele tinha ótimas matchups. E do que eu já pude testar também, ele só tem um probleminha com decks mais agressivos, né? Tipo um Raging Bolt, um Cerulege. Aí que fica o Yveltal na cereja do bolo, né? Porque você prende o cara e consegue tempo pra você montar seu board, pra você fazer seu jogo. E outro ponto também
Cara, tipo, com a Mega vindo, não só falando de Gardevoir, mas todos os outros bichos megas que tem vida pra caramba. Então, cara, você poder, com os macaquinhos ali, você mover os contadores de dano e conseguir sempre botar 6 no Pokémon do oponente e já dar nocaute dele com a Absol, cara, tipo, isso é bizarro, é muito quebrado isso. E o deck, ele se acelera muito rápido, então, tipo, turno 3, turno 2, turno 3, tu já consegue fazer algumas coisas, você compra muito com o Kangaskhan, então eu achei o deck bem completo, mas acho que a galera vai se preparar e vai se adaptar bastante pro futuro, sabe? Então não sei se ele continuará um deck relevante, como vocês mesmos falaram em usar o martelo, enfim. Mas eu achei o deck muito maneiro. Eu vou complementar que o meu primeiro round foi contra um desses decks. Ele não é um absurdo tão grande, ele é mais pega o oponente mais de surpresa, ele é um deck muito bom, mas ele pega de surpresa, que é você começar a entender o que o deck tá fazendo já é tarde demais. Quando você pensa num plano, provavelmente você já perdeu a partida. Se você pegar mais de um, você consegue saber o que fazer, mas ele não é um deck invencível. Com certeza vai ter alguma coisa que vai entrar aí, que o pessoal vai inventar pra counterar esse deck. Eu tô com a mesma sensação. Eu acho que esse deck foi muito além pela surpresa. Assim, não acho que seja um deck inconstante nem nada. Acho que ele é bem redondinho. O Yveltal é absurdo. Eu acho que eu enfrentei no meu primeiro round, enfrentei na Cup. O Yveltal deixei ele assim, é certinho. Mas eu acho que foi muito dele. É pela surpresa que ninguém esperava esse deck. Ninguém esperava esse arquétipo, né? E agora todo mundo vai se preparar. Eu acho que com o preparo que a gente vai ver o real potencial do deck. Assim, com a galera se preparando e se armando pra isso. Eu queria dar um adendo que, assim, o deck é muito forte, sim. E deck conseguiu ir tão bem porque a gente tava esperando decks um pouco mais lentos, ou com menos dano, pra chegar no dano dos megas de uma vez, tão rápido. O próprio Refúria não é um deck que chega assim tão fácil, nos 300 e poucos de dano. E os Goldengos que apareceram lá eram grande parte Goldengo com Lunatune, o que fazia o deck não ser tão rápido quanto o Goldengo da build anterior. Você usava esse spec, pegava 8 energias e dava nocaute no Mega. No Mega Absol ou no Mega Kangaskhan, o que tivesse na frente, ou que você conseguia se alcançar ali. Ele pegou muito nessa parte de não ter quem que desse um dano rápido e forte nele pra dar um nocaute de uma vez. Então, toda vez que você batia um pouquinho nele, ele devolvia dano, te prendia, e ficava te enrolando ali, matando seus bichinhos. E é muito por isso que ele tava muito forte, e as pessoas não sabiam o que ele fazia exatamente. O setup é rápido demais com aquele carrinho. Seu campo tá cheio, já tem tudo, tá comprando Kangaskhan e, sabe, too late pra você pensar no que fazer. Pra quem não viu o deck, ele é baseado no Mega Absol X, utiliza 2 ataques. Primeiro ataque com uma energia Dark e uma Incolor, a fase terminal, que se o Pokémon ativo do oponente tiver exatamente 6 contadores de dano nele, o Pokémon será nocauteado, independente da vida dele, o que é muito quebrado. Aí o caso de você utilizar os 2 Munkidores para você conseguir transferir exatamente os marcadores de danos que você precisa. Ele ainda tem o segundo ataque, que é a Garra Nefasta, que com 2 energias Dark e uma Incolor, ele dá 200 de dano. Você olha a mão do oponente e descarta a carta que você escolher. Isso na live, na stream de Milwaukee, foi possível ver o descarte de Neo Superior, Caixa Secreta, Kissera. Esse ataque também, embora o dano ele é razoavelmente alto, né, 200, é o mesmo do Mergulho Fantasma, ele ainda tem essa parte de você olhar a mão do oponente e descartar uma carta. Só de você olhar a mão do oponente já é roubado. Você poder escolher qualquer carta já é mais roubado ainda. Então, o deck se baseia no Mega Absol. Tem o Kangaskhan, que tem o seu ataque forte também, que bate 200, e você vai jogando moeda até da coroa e vai aumentando o dano. Mas eu acho que o principal do Kangaskhan é você ter o Draw Power, né, com o Fast Corre, que se ele tiver no ativo, você consegue comprar 2 cartas por turno, uma vez por turno. Você ainda conta com o carrinho para você poder baixar todos os básicos que você precisa, com o Latias, com o Yveltal, que o Eduardo bem mencionou, para fazer o stall caso você precise. Então é um deck que você pode ainda ter o Máscara Alicerce para quando o oponente só tiver Pokémon com habilidade de atacante, para você travar o jogo dele. Então, cara, é um deck que foi muito bem pensado no meta atual, e eu acho que ele se favoreceu muito de um flop. Eu tava pensando hoje à tarde, enquanto tava vendo a pauta do que a gente conversar, que foi o flop do Mega Lucario. As pessoas deixaram de jogar com o Mega Lucario porque o Mega Lucario se favorece muito contra esse deck. Quando a gente olha aqui no Limitless, na parte de BH, você vê que o Mega Lucario não foi um dos decks mais jogados. E ele conseguiria pegar 6 prêmios tranquilamente, utilizando o Lucario batendo tanto no Mega Absol, ou se possível batendo no Kangaskhan, que pega na fraqueza, então já se vão 3 prêmios. E como o pessoal não jogou tanto com o Mega Lucario, porque contra a Guard, a princípio, é um autoloss, é muito difícil você ganhar. É possível, mas é muito difícil. Então, com a baixa desse deck, com esse arquétipo que teria vantagem contra o Absol, o Mega Absol favoreceu. Queria saber a opinião de vocês, se vocês também acham, se vocês concordam, né, com esse pensamento que eu tive.
O Mega Lucario eu joguei e porra, e é literalmente muito difícil você perder, na verdade. Né? Você mata qualquer coisa muito rápido. O que o cara descer, você vai descer e vai matar. E a única coisa que preocupa é o Yveltal, que ele vai prender, mas o deck você rodando 2 switches, você fica tranquilo. Beleza, Vitão. Deixa eu fazer um Beleza. comentário sobre o deck do Absol, que estava comigo na hora que o Guti falou do Kangaskhan, né? Eu acho que é interessante o ponto que ele trouxe ali, que o Kangaskhan ele bate dos 200, que já é bastante dano, e o Ádio infinito até você errar a cara, né? Mas Pokémon é um jogo que você não vai querer depender tanto da sorte, e você vai sempre querer jogar pelo seguro, a não ser que você realmente seja bem... Vamos ver no que dá. Teve 2 momentos que aconteceram coisas bem contrárias, tá? Do campeonato de Milwaukee. O Tord, ele podia ter fechado um jogo com o Kangaskhan na frente, onde ele precisava acertar uma única cara. Que ele chegava a 250, movendo um contador de dano, ele conseguia fechar 280 e terminar o jogo. Só que ele preferiu dar uma penny num Absol que tava totalmente carregado, só que com uma porrada de morrer, pra durar o jogo mais um turno, pra ele ter certeza que ele conseguir fechar o jogo na próxima rodada dele. Porque ele sabia que pelo contador de prêmio, o oponente não conseguia fechar o jogo na rodada seguinte dele. Então ele preferiu não perder esse recurso e tentar a sorte pra poder fechar o jogo de forma segura. Mas também teve um jogo, e se eu não me engano, eu não vou lembrar agora qual, mas acho que foi no Day One, e a pessoa só venceu porque ele jogou na moeda e conseguiu tirar 2 caras, chegou a 300 de dano e matou o Pokémon do oponente. Então, pra você ver como é que tem esses 2 lados da moeda. Quando você precisa dar o all-in e o Kangaskhan vai resolver tudo, quando você pode... Não, vamos com calma, vamos resolver essa questão aqui aos poucos, não precisa ter pressa, sabe? Se eu não tô enganado, esse daí foi um 1000, né? O cara energizou um 1000, usou o ataque do Kangaskhan e Isso, acertou exatamente. 2 ou 3 vezes a moeda e matou o Kangaskhan. Foi Ali de uma exatamente vez. isso. Foi exatamente isso aí. Assim, eu já falei com o Marcelo, já falei que tem vezes que a gente tem que arriscar, porque ou a gente ganha nesse turno ou a gente perde nesse turno. Não tem um segundo turno, não tem uma segunda chance. É sempre all-in. Ou você, por que você tá botando, tá usando suas cartas, tá botando uma bolaninha, um puff, tirando tudo que você consegue tirar do deck pra comprar a carta que você quer. Que é, tipo, pra aumentar a chance de eu ganhar naquele turno, porque eu vou perder de qualquer forma. O meu próximo turno é um turno de lose, não tenho chance nenhuma. Fraqueza, sem fraqueza, bicho grande, bicho pequeno, eu vou perder ali. Então você usa todas as armas possíveis pra ganhar naquele turno. Ou o que o Tord faz também é uma lição válida, que às vezes você tem, tipo, um Fezan e um Turo, e o cara tá jogando coisa que mate o Fezan muito rápido, e você tem uns bichos maiores, você, tipo, usa a compra do Fezan e dá um Turo nele mesmo, em vez de segurar esse Turo, só pra tirar de campo e durar mais um turno, e ver se você consegue algum recurso ali que te faz voltar pro jogo. E, John, você falou da moeda, a gente viu isso justamente na final de Milwaukee. O último ataque foi na moeda. O Charizard estava confuso por causa de um Mind Band, e aí o jogador decidiu arriscar, porque ele não tinha muito o que perder, ele estava bem à frente, ele estava com o jogo controlado. E é isso que você falou. Às vezes a gente tem que dar pedir pra sorte ajudar também, né? Sobre o Mega Absol, eu não falei sobre. Eu acho que ele foi justamente pelo fator surpresa, né? Que ele conseguiu ter esse resultado dele, como vocês todos aí falaram. Mesmo sendo um deck bem constante, né? Dá pra se ganhar dele, como o John falou, né? Sim, a questão de você conseguir dar nocaute só passando dano dos macacos é muito forte, né? Eu, no outro regional, eu acabei não jogando o TCG, né? Eu joguei o VGC, mas eu joguei o Cup do segundo dia. E eu joguei de Lustron, que também tem um ataque parecido, que você consegue dar nocaute independente da vida do Pokémon que esteja ali no ativo, né? E eu via que isso acabou pegando uma galera muito de surpresa. Mesmo sendo um deck que ele já tinha tido a sua força, no momento do regional ele não tava com muita força. Muita gente não tava nem lembrando que ele existia. Entendeu? Então eu acho que isso foi uma surpresa que acabou me ajudando bastante naquele dia. E já puxando esse assunto, eu acho que a gente podia entrar para falar um pouco de Milwaukee agora, né? O que vocês acham? Eu posso comentar um pouco sobre essa questão do Milwaukee, né? Já que foi meu único trabalho durante o fim de semana. Cara, então, acho que, no geral, a gente, até contrapondo um pouo do que a gente falou no último podcast, quem ainda não escutou, inclusive, vai lá ouvir, que a gente colocou nossas expectativas sobre os 2 campeonatos. Acho que a gente, tirando o Absol, a gente acertou mais ou menos. A gente falou ali que teria uma guard ali por cima, né, no topo, os Dragos também. Algo também que eu queria me cotar do último podcast, que eu falei que ia ter bastante presença do Green Snow. Talvez não aparecendo tanto no top 4, talvez no top 8, mas realmente teve um Grizzle que fez top 5, então muito obrigado por seguir minha expectativa. Eu acho que o Absol, ele
ele veio com uma grande surpresa, tanto lá em BH quanto no... Não sei falar o nome da cidade, Milwaukee. Milwaukee. E quebrou o meta, basicamente, né? Isso. E uma coisa que também pra mim foi não exatamente surpresa, porque eu já tava de olho nesse deck que foi o do Charizard, que foi algo que eu já tinha comentado com vocês meio que por off, que pra mim é um deck que faz muito sentido, que a maior diferença dele é que ele roda essas energias a jato, que pra esse meta onde tá todo mundo rodando o Yveltal, né, até outras cartas que acabam prendendo ali na frente, o Sudowoodo do Ito, enfim. Cara, você rodar uma energia jato, você tem essa mobilidade do deck e não ficar preso. Pra mim faz todo sentido. Eu acho que isso ajudou, sim, de chegar onde ele chegou ali no top 1. Pra mim, outra surpresa foi a Ban, que ele usou uma Enamorus no deck da Guard, que pra mim fez total sentido, cara. É uma carta que, com um ataque, você consegue bater ali 200 de dano, se não me engano. Se o oponente tiver com a carta no mesmo tipo dela, no caso ela é psíquica, e onde há um mar de pessoas usando Munkidori, então é muito alta a chance de você ter esse dano entrando cheio, né? E, cara, tipo, muito fácil de você energizar, é uma carta de um prize só, e bate muito no qualquer pessoa desprevenida. Então, achei bem interessante, e acho que o que eu tenho que comentar por enquanto é isso. Eu não lembro se na lista do Charizard tinha Dusk, né? Mas a energia jato também tinha muitos decks usando o Clefairy como um counter de Psyduck. E a energia jato era o Qzinho ali do deck. Você botava a energia jato, botava o Clefairy pra frente, anulava a habilidade do Psyduck, matava os seus 2 Dusks como você queria. Depois você descartava ela pra recuar e batia de Charizard. Isso também era muito forte. Essa jogadinha da Clefairy é muito interessante pra você anular a Psyduck de uma forma bem criativa. E essa call de utilizar o Enamorus é muito inteligente. É muito inteligente de uma forma, assim, que parece até um pouco banal. Porque o segundo ataque dele, né, como o Eduardo falou, que bate 80 mais 120... Se algum dos pokémons em jogo, dos seus pokémons em jogo, for do mesmo tipo que algum dos pokémons em jogo do oponente. Cara, eu consigo falar aqui uns 10 cartas que estão em quase todos os decks do top 10. Ou tem um Munkidori, ou tem um Fantasma, ou tem uma Latias. Cara, Fezandip já é Dark. Mas Sim, mas às vezes os dois caras têm Ah, é Fezandip, verdade, né? verdade. Olha como é quebrado. E como é que isso nunca entrou no deck da Guard? Como é que nunca foi pensado isso? É de uma sacada, assim, impressionante. É um Porque negócio a galera que não lê carta. Ah, é verdade. Eu vou falar que eu já vi essa carta sendo usada em outros campeonatos, já tinha visto sobre ela, mas ela não me pareceu tão forte naquele meta, quanto nesse meta atual. Né? Eu tinha visto algumas vezes essa lista, eu fui procurar ela e uma ou outra pessoa utilizava, não é a lista padrão de Gardevoir batendo, e não com o Enamorus batendo isso, 200 de dano assim, de forma tão fácil. Não só 200, né? Ele bate 200, mas a gente tem que lembrar que pra energizar ele são 3 energias, então tem mais 60 de dano que você consegue passar de Munkidori. Então chega a 260 de forma super simples, num turno. Com certeza. Mata aí um Goldengo, mata aí todos os Orgepon. É muito E forte. cai em Muito forte Dragapult se mesmo. tiver a Clefairy no banco. Exatamente. É muito Pô, forte. Eu queria. Cara, o John comentou ali sobre o deck do Charizard da Energia Jato, mas uma play que eu cheguei a dar uma testada e vi num campeonato japonês. Que pra mim, isso é uma das coisas mais quebradas do jogo também, tá? Uma das coisas que quebra o Charizard hoje no meta atual, o Budew, né? Você atrasar o jogo do Charizard de alguma forma. E eu vi que a galera trocou o PJ o de 60 pelo de 50, que tem o Call for Family, né? Justamente pra tentar dar esse dodge ali no Budew, você conseguir puxar os pokémons. Mas, pra mim, eu acho que a jogada da Energia Jato que mais vale a pena ali no início, cara, é você, ou com o Clef, que você joga ele pra frente, ou com o Tatsugiri, que a maioria eu acho que roda o Tatsugiri ao invés do Clefairy. Tu joga o Tatsugiri pra frente e tu usa ele pra procurar o Arven, caso o Arven não abra na sua mão. Então a chance é muito grande de você ter um Arven ali, porque você vai ter a sua mão mais 6 cartas pra você achar um Arven. Já coloca a TM Evo e no turno 2 você já vai ter um Pidgeotto e provavelmente um Charmeleon. E isso acelera o jogo do Charizard de uma forma muito grande, muito grande. Então, pra mim, acho que essa é a play que faz a Energia Jato ficar muito roubada nesse deck, sabe? Sim, sim. E tem uma coisa que eles conseguiram consertar no Charizard, que é o dano do início do jogo, né? O Charizard, ele tem esse ataque que é bastante roubado, mas o dano inicial dele é 180.
Então, o que as pessoas faziam antigamente para consertar, né, para aumentar esse dano, era estourar os fantasmas, com o problema do Psyduck, que também virou um problema pro Charizard, e aí a Ace Spec preferida foi o Cinturão, o Maximum Belt, que aumenta o dano do Charizard em 50 mais no Pokémon X do oponente. Então, um dano que era um problema no início, agora ele baixa 230 de cara. Isso você vai conseguir fazer tranquilamente. Inclusive, num dos testes que eu fiz com esse deck, cara, é absurdo que se você imagina ali um Zard, que ele já começa sem com todos os prêmios, e como você falou, ele bate 180, tu consegue, já no turno 3, se já tiver o Zard ali, tu já consegue até bater num Dragapult, porque se você estoura um dos Clops, você vai pegar o seu oponente vai pegar um prêmio, você bota 50 num Dragapult, você bota aí no caso ele vai bater 210, né? Você bota a ferramenta do Maximum Belt para bater 260, mais os 50 do que você bateu do... Ai, meu Deus, do Dois Clops, tu já mata o Dragapult. Enfim, você tem que ter um Monkey Dory pra pelo menos passar um. Mas, cara, tipo, eu fiz essa play, tipo, turno 3, o cara só tinha montado um Dragapult. E aí, do nada, o cara, beleza, como que eu volto pra esse jogo agora, sabe? Então, é bem roubado mesmo, cara. Você consegue acelerar com os fantasmas também. A gente pode estar vendo aí, talvez, o renascimento do Charizard, né? Que era um deck que estava meio jogado de lado, que estava ali meio esquecido, principalmente por causa do Bidu, que nem o Eduardo falou. Talvez para os próximos regionais a gente já veja. Acho que agora o próximo é o Laik, né? Isso. Ou tem algum regional no meio? Tem regional no meio, peraí. Tem Lille na França, tem na Polônia, Brisbane, Austrália, tem o regional de Las Vegas, tem um evento especial em Buenos Aires e aí sim Laik. Tem muita regional Então aí. tem muito regional aí pro Charizard realmente mostrar que veio, e o Mega Absol mostrar, né, se é fogo de palha, se ele realmente foi só na surpresinha, ou se ele realmente consegue dar uma transformada no meta atual. Um último adendo sobre esse deck do Absol: quando você abre o site do Limitless, na parte de Pokémon, mostra os top decks, né? Quem abrir hoje vai tomar um susto. Como segundo deck mais utilizado é o Mega Absol. É o deck do final de semana, né? Chegou, pegou de surpresa e foi o segundo mais utilizado, sem pensar, sabe? Eu acho que a gente comentou bastante sobre os dois regionais, sobre o meta. Agora, para finalizar, queria ouvir de vocês uma frase final, assim, depois de todo esse evento, desses dois regionais, quem foi e quem não foi. E aí vou começar pela Marcela. Marcela, frase final. Um dos melhores finais de semana da minha vida. Se vocês puderem, joguem regional de Pokémon. Maravilhoso. Fala aí, Léo. Léo Neri. Queria agradecer a todo mundo aí pela participação, agradecer a todos vocês que estiveram lá no evento também. Assim, a gente passou por momentos incríveis, né? Aquele momento em que nossos oponentes não compareceram e a gente começou a jogar uma partida, e a Marcela também chegou e a gente ficou, assim, rindo bastante, né? Foi um momento bem descontraído, cara. Foi muito legal. Falar, né, que nem o Gutierrez falou e outras pessoas falaram, o evento não é só pra você que quer ser aquela pessoa competitiva. Né? Eu fui com um amigo meu, né, que ele não é nem um pouco competitivo. Ele foi exatamente por essa experiência de ir para um evento desses grandes. Ele também foi no aqui do Rio justamente assim. Ele perdeu algumas partidas dele, acabou dropando, e ele foi pro Sides Event e ele me contou uma experiência que eu achei assim sensacional. Ele encontrou um grupo de 3 pessoas, criou uma amizade com eles ali na hora, e eles fizeram todos os side events pra experimentar os jogos novos, outros modos de você jogar o Pokémon. E ele falou que se divertiu pra que caramba. Legal, que maneiro. Isso também, os side events, eles são muito legais, que não é o jogo base que a gente joga sempre. Eu não lembro quais eram os que tinham nesse regional, mas num outro regional que eu fui, tinha um que era a Briga de Magikarp, tem Pack Battle, tem vários modos diferentes de jogar. A Pokémon Company nos eventos leva. Tinha um que era com o Gigantamax, que era você contra um juiz, e acho que cada ataque dava menos dano, ou o juiz tinha mais vida. Era bem legal também jogar, então... Cara, esses eventos de side events são muito divertidos mesmo. É uma pena, assim, que quem tá participando do evento principal não consiga participar desse side event em algum momento, né, porque você vai jogar o dia inteiro, e no dia seguinte, quando você vai participar do Challenge, do League, né, do League Cup, na verdade, você também não tem muito tempo pra jogar, a não ser que você drope mais cedo, porque olha, jogar um Pack Battle, jogar um Dito, é muito legal, muito legal. Você jogar o mesmo jogo com outras regras, você conhecer
pessoas novas também jogando esse jogo, porque você tem que formar ali um grupinho na hora. Alguns estão sob demanda, alguns estão com hora marcada. E é uma experiência muito maneira. Eu não consegui jogar dessa vez, porque eu não tive tempo, mas eu recomendo. No Regional do Rio, eu consegui aproveitar bastante os side events, né? Que eu fui pra jogar o VGC, mas eu acabei perdendo as 3 primeiras e eu falei assim, quer saber, eu vim aqui pra tentar jogar o TCG, vou jogar os side events, né? Mas o Hugo, né, ele me contou, cara, que tinha um modo lá, né, desses side events que era um super trunfo, cara. Você pegava, abria o pack, embaralhava os pokémons que vinham no pack, deixava virado pra baixo e puxava um aleatório. Aí você rodava um dado, né, um D6, e aí dependendo do número que caía, era um atributo. Por exemplo, altura, vida, maior ataque, maior custo de recuo. E aí você ia marcando Caraca, pontos. que maneiro, cara. Esse eu não Muito conheço, legal. Inclusive, ele pegou o papelzinho que os juízes deram como guia, né, e trouxe 2 pacotinhos de lá do evento pra jogar com a namorada dele quando ele chegou. Cara, muito maneiro. É, assim, muito legal esses eventos. Vale a pena pra quem tá no evento, né? Quem tiver tempo, passar ali no side event e curtir esses jogos. Teve uma liga feminina no domingo, que eu não pude participar porque eu resolvi participar da Cup, né? E meio que atropelou os últimos rounds da Cup com essa liga. Mas tem muita coisa legal. No Rio de Janeiro eu aproveitei bem mais os side events. Então, eles podiam ter dado um pouquinho mais de atenção e valor a isso, em questão de espaço e atenção no geral, já que, como a gente falou, os valores não travam nada atrativos, não tinha muita boa vontade de explicar, no geral, assim, se chegasse lá, nem todo mundo tava com muita boa vontade de explicar os eventos, e não tinha um bom espaço, né? Eles não. Tipo, eu acho que apesar dos pesares no Rio, o espaço pra essa parte foi melhor. Pecaram um pouco nesse cuidado, né? No Rio era separado, né? A área era dentro do pavilhão e a área de side events era do lado de fora. Então, meio que não tinha esse conflito. Eu senti que as mesas ficaram muito próximas mesmo. Eu não ficaram com receio de chuva ou de mau tempo, né? Porque a gente pegou chuva na estrada, então talvez eles tivessem pensado nisso de colocar todos os eventos, o principal e o side event dentro do pavilhão, mas ficou um pouco apertado ali, ficou meio... não ficou tão organizado quanto foi no Rio de Janeiro, na minha opinião. Mike? Primeiro LED, hein? Achei que ele ia vir ganhando tudo, não ganhou nada, ficou pra baixo do top 16. Não, ele ficou em 13º ali. A melhor posição dele, achei que ele ia vir pegando pelo menos um top 8 ali. O Absol veio pra acabar com a hegemonia dele. Quem diria, hein? John? Falo pra todo mundo, joguem for fun, joguem liguinhas, se possível. Cara, joguem. Eu vi gente que eu conversei que, assim, era a segunda partida do cara na vida e ele foi, assim como a Marcela, ele estava jogando um evento grande e se divertindo horrores. Jogando pela segunda vez na vida dele Pokémon. Um amigo dele comprou, botou um deck na mão dele, deve ter jogado umas 3 partidas assim, pra testar, pra mostrar qual a ideia geral do deck, e ele tava lá rindo e se divertindo. E não preocupado tanto em ganhar daquela competitividade. Que a gente, se vocês quiserem ser estranhos como eu, que assim, eu passei o segundo dia inteiro com cosplay de estudante de Paldea, né? Tava com a escola laranja, e eu fui parado, tirei algumas fotos, e no primeiro dia eu joguei inteiro com um pato, né, uma presilha de patinho na minha cabeça. Vocês podem ser quem vocês são, no jogar bem, jogar mal. Às vezes o seu oponente é super compreensivo. Caso não seja, o juiz tá sempre ali pra tirar a dúvida, ajudar no que for necessário. Vão jogar, vão lá, vão se divertir. Maravilha, John. Edu? A minha frase não vai ser tão cativante quanto a do John, mas a partir de quinta-feira não me procurem porque eu vou estar jogando Pokémon Legends EA. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Já tá pra lançar. Ai, meu Deus, vamos lá. Novas Mega Evoluções, nova aventura. Pra finalizar, então, queria agradecer quem tá ouvindo. Recomendar novamente que participem dos regionais, participem das liguinhas, fortaleçam a comunidade de Pokémon TCG, assistindo aos vídeos, seguindo os canais, participando das liguinhas das lojinhas próximas. Aí vale uma menção aqui honrosa à Pokétrainer, que a gente participa, a Universal Cards, que a gente também participa. E é isso, pessoal. Agradeço aí. Sigam a gente nas redes sociais, no Spotify e joguem Pokémon. Valeu, pessoal. Valeu. Uma salva de palmas.